Glória a Deus. Então, boa noite, irmãos. A paz do Senhor a todos. Para mim, é um motivo de alegria estarmos reunidos como igreja para adorar, louvar ao Senhor, exaltar o seu nome, que Ele tem sido tão bom conosco, não é verdade? Ele tem nos abençoado, tem nos guardado, tem nos livrado. Estamos aqui com um culto de agradecimento. Agradecer Ele por tudo que tem feito e cultuar, adorá-lo na beleza da sua santidade. Amém, irmãos? Irmãos, eu quero compartilhar com vocês um versículo que está no livro de Isaías, capítulo 9. Isaías, capítulo 9, versículo 6. Glórias a Ti, Senhor. Tu és bem-vindo neste lugar. Precisamos de Ti, Senhor. Tu és o nosso Deus. Isaías 9, versículo 6. Todos acharam? Glória a Deus. Passo a ler então. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Amém? Esse versículo está falando que Deus enviou seu filho à terra, um menino nascido de mulher na manjedoura. Irmãos, estamos nos aproximando do Natal e esse versículo tem tudo a ver com o Natal. O Natal, ele no mundo lá fora é tido como um comércio, como momento de comida, tantas outras coisas, mas o verdadeiro significado do Natal é Jesus. O maior presente de Natal que alguém pode receber é Jesus. Esse foi o maior presente de todos e é o mais importante, porque com esse presente eu ganho o perdão dos meus pecados. E quando eu sou perdoado, irmãos, eu tenho acesso a Deus, ao Santo dos Santos. Eu restabeleço a minha comunhão com o meu Criador somente através de Jesus, através desse lindo presente de Natal. E quando eu tenho os meus pecados perdoados, eu tenho parte na vida eterna. O que é mais importante e mais precioso do que a vida eterna? Porque a nossa vida passa. Eu vou completar 39 anos na semana que vem. Mas parece que era ontem que eu tinha o tamanho do André, o meu filho. Passa muito rápido. E aí, a nossa vida vai terminar. Todos. Um dia terá um fim. E é aí que começa a verdadeira vida, a vida eterna. E quem tem Cristo, quem tem Jesus, tem parte na vida eterna. Tem o seu nome escrito no livro da vida. Irmãos, tem coisa mais preciosa do que o nosso nome escrito no livro da vida? Pensa, quando o Cordeiro abriu os livros lá no céu e falar o meu nome, e falar o teu nome, que maravilhoso. Por isso, irmãos, vale a pena ser fiel, vale a pena buscar a Deus, vale a pena dizer não para o pecado, vale a pena fazer a vontade de Deus. Amém? Esse é o maior presente de Natal. Seguindo aqui o texto, diz assim, o seu nome será maravilhoso. Quando eu vejo que a Bíblia diz que Jesus é maravilhoso, eu fico imaginando o dia que eu encontrar Jesus. Pense você, o dia que você vê Jesus face a face. Que coisa maravilhosa, porque a Bíblia diz que Ele é maravilhoso. Eu quero abraçá-lo com muita força e dizer, eu te adoro, eu te amo. Amém? E o texto continua dizendo assim, Ele é conselheiro. Nós, nesse mundo conturbado e perturbado, precisamos de bons conselhos. Jesus é o teu conselheiro. Tens uma dúvida? Pergunte, o que Jesus faria no meu lugar? E tenha certeza que você terá vitória se aceitar fazer a vontade de Jesus. Amém? Ele é Deus forte, ou seja, nada pode resistir à vontade de Deus. A tua vida está nas mãos de Deus. Ele nunca perdeu o controle de nada e todas as coisas
cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Por isso, fique firme, sabendo que dificuldades virão, mas se você estiver em Cristo, vencerá todas elas. Ele diz aqui, depois de Deus forte, Ele é Pai da eternidade, Príncipe da paz. Todos nós temos paz. O mundo precisa de paz, e a verdadeira paz só é em Jesus Cristo, porque Ele é a paz, Ele é o Príncipe da paz. Todas as outras fontes de paz é momentânea e passageira. Jesus não. É uma paz completa, plena e eterna. Amém? Glórias a Ti, Senhor. Continuando aqui o versículo fala: do aumento do seu governo e paz não haverá fim. Reinará sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e fortificar em retidão e justiça, desde agora e para sempre. O selo do Senhor dos Exércitos fará isto. Amém? Essa é uma promessa de Deus para a minha vida e para a tua vida. E Deus, Ele vela por sua palavra. Então, irmãos, podemos ter fé, saber que Deus nos ama, que Ele tem nos guardado, Ele tem nos abençoado, Ele tem o melhor para nós. Por isso eu digo, irmãos, vamos estar juntos, buscando a Deus na sua casa, orando e lendo a Bíblia e vindo à igreja, o corpo de Cristo, para que juntos possamos adorar a Deus e crescer individualmente e coletivamente. Amém? Vamos colocar de pé? Eu quero estar orando com vocês, entregando esse culto a Deus. Podemos colocar de pé e depois já, louvor. Amém? Glória a Deus. Senhor, estamos aqui, Pai. Viemos da nossa casa, Senhor, com o propósito de Te adorar, de Te exaltar e Te bendizer, reconhecendo que Tu és Deus, que Tu és nosso Criador. No ventre da nossa mãe, o Senhor disse sim para a minha vida e para cada vida que está aqui, Senhor. Diante de 400 milhões de espermatozoides, eu fui escolhido, cada um que está aqui foi escolhido com um propósito, Senhor. Não com um propósito de derrota, não com um propósito de fracasso, mas com um propósito de vitória, com um propósito que o Senhor estabeleceu antes da fundação do mundo. Por isso, Senhor, entregamos nossa vida a Ti, entregamos nossas dificuldades a Ti, sabendo que o Senhor nos ama e o Senhor tem um plano na nossa vida. Por isso te pedimos, Senhor, nos guia, Senhor, os dons e talentos que o Senhor nos deu, revela, Senhor, para ser usada a Tua obra, Senhor. Deus, na nossa casa, no nosso trabalho, nos usa, Pai. Estamos aqui para aprender a Tua palavra, para sair daqui edificados e também para adorar o Teu nome, para exaltar o Teu santo nome e para agradecer o Teu maravilhoso presente, que foi o Teu Filho Jesus, que veio a esse mundo, morreu, pagou um alto preço, que Ele não precisaria. Ele é Deus, Ele não precisa de mim. Ele veio porque Ele me amou, Ele veio porque Ele nos amou de tal maneira que se esvaziou totalmente e morreu na cruz, humilhado por mim e por cada um que está aqui e pelo mundo inteiro. E diante dessa verdade, só tenho que te louvar, agradecer e bendizer. Amém? Glória a Deus. Toda a terra se dobrou a Ti.
Glória a Deus. Eu vejo como Deus é tremendo, né? Hoje eu fiquei sabendo que eu ia fazer a abertura e Deus tocou no meu coração para trazer esse versículo de Isaías 9, capítulo 9, versículo 6, né? Que fala que o menino nasceu, o filho se nos deu. E Deus também toca no coração da Vânia para colocar essa música, né? Sendo que a gente não conversou, eu não sabia. E tu vê como Deus é tremendo, né? E é isso que Deus quer falar com a gente. Que Ele deu o presente, né? E está disponível para todos. Para todos. Então, é maravilhoso o que Deus tem para cada um de nós. Amém? Creia nisso. Nunca desanime. Naquele dia difícil, lembre-se, Jesus veio. Jesus é o meu presente. E Ele veio para transformar nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Santo é o teu nome. A Ele a glória.
Amém. Glória a Deus. A Ele a glória para sempre. Amém. Deus é maravilhoso. Tem que orar pelas crianças? Sim? Então eu quero chamar. Não? É? Então tá. Glória a Deus. Então, quero chamar a Karine. Amém. A Karine vai estar trazendo a palavra para nós essa noite. Vamos estar orando por ela. Amém. Senhor, eu coloco a vida da Karine diante de ti, Pai. Deus, queremos ouvir a tua palavra, Senhor. Aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós essa noite, Senhor. Não o que a Karine quer passar, mas aquilo que o Senhor tem para nós, Senhor. Querer que ela seja um canal teu, Pai. Que a tua vontade seja estabelecida nessa noite, em nome de Jesus. Usa ela, Senhor, com palavra de conhecimento, sabedoria, a revelação da tua palavra, Senhor, para ir de encontro àquilo que nós precisamos ouvir, Pai. Precisamos aprender de ti, Senhor, em nome de Jesus. Guia ela, ilumina ela, Senhor, e tudo, Pai, seja para a tua honra e glória, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Boa noite a todos. Amém. É prazer, né? A gente está. É um prazer a gente estar aqui, né? Um privilégio a gente poder cultuar o Senhor num país livre, né? A gente ouve os testemunhos dos missionários, né? O privilégio que a gente tem de estar com a nossa família em liberdade adorando o Senhor. Peço que Deus me dê graça para compartilhar aquilo que o Senhor trouxe ao meu coração. Foi um pouco em cima da hora, mas Deus sabe de todas as coisas, né? Amém? Então, o tema da mensagem de hoje que eu queria compartilhar com vocês, eu dei o nome de O Amei e do Egito o Chamei. Quando me ligaram para trazer a palavra hoje, eu fiquei um pouco assim temerosa, né? Mas chegando a época de Natal, que a gente começa a ver os filmes de Natal, começa a ver tudo enfeitado, né? Eu gosto muito dessa época do ano, é muito bom. E eu sempre lembro de uma meditação que Deus me deu. Foi assim, acho que uns 4 anos atrás. E eu queria começar compartilhando ela com vocês. Vocês podem abrir a palavra do Senhor em Mateus, capítulo 2. Em Mateus 2, a gente vê a questão da visita dos reis magos. E no versículo 10, eu vou ler com vocês. Mateus 2, do 10 ao 13. E quando o Charles pediu para me trazer a palavra, essa meditação veio assim na minha mente, né? E tanto no Maná, quando eu venho trazer a palavra, assim, eu sempre penso assim, o que Deus está falando comigo, né? Às vezes a gente ouve um louvor, às vezes a gente vê um post, a gente ouve uma música, e Deus, ele como se fosse um quebra-cabeça, assim, né? E aí, eu oro assim para que Deus me dê graça de passar para vocês, porque é algo bem assim abrangente e eu fico até constrangida, porque eu vejo que realmente é algo do Senhor que Ele tinha preparado essa noite para a gente. Mateus 2, versículo 10 diz assim, está falando dos magos, tá? E vendo eles, os magos, a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram um menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram. E abrindo os seus tesouros, entregaram a ele as ofertas: ouro, incenso e mirra. Grava aí que depois a gente vai falar disso.
sendo por divina advertência prevenidos em sonho, para não voltarem à presença do rei Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Tendo eles partido, quem? Os magos, né? Eis que apareceu um anjo do Senhor a José, um sonho, e disse: Dispõe-te, toma o menino e a sua mãe, e foge para o Egito, e permaneça lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para matar. A meditação que Deus me deu uns 4 anos atrás, que veio no meu coração para compartilhar com vocês inicialmente, era sobre essas duas motivações. Os magos procuravam Jesus para adorá-lo, mas Herodes também procurava Jesus por interesse próprio, porque ele queria matar Jesus para garantir o seu reino. Afinal, os magos contaram para ele que um novo rei tinha nascido. E quando Deus me deu essa meditação há 4 anos atrás, a pergunta que Deus me fez é: por que eu e você temos buscado Jesus? Para adorá-lo ou por interesse próprio? E aí, quando eu fui ler o texto para compartilhar essa meditação com vocês, eu continuei lendo o texto. E fala assim: dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. E ficou lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor, por intermédio do profeta: do Egito chamei o meu filho. E aí veio então a meditação de hoje, que é: do Egito chamei o meu filho. E eu comecei a estudar sobre isso hoje à tarde, porque essa questão de ir para o Egito até que o rei morra me remeteu ao que eu estou lendo na Bíblia com o André, que foi a última praga do Egito, que foi a morte do filho do faraó, e que depois dessa praga, então, aconteceu exatamente ao contrário, né? Aqui Jesus teve que ir para o Egito, e lá o povo saiu do Egito. E aí Deus começou a me dar um paralelo sobre essas duas situações. E vocês perceberam que no versículo 15 fala assim, ó: para que se cumprisse pelo Senhor o que foi dito pelo profeta: do Egito chamei o meu filho. Essa frase, do Egito chamei o meu filho, estava falando de Oséias. Porque em Oséias 11:1, Oséias disse assim, ó, vocês não precisam abrir, eu vou ler aqui. Oséias fala assim, Oséias 11:1: quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Aqui Oséias estava falando da citação de Moisés, de Deus para Moisés. Vocês lembram que Deus apareceu numa sarça ardente para Moisés, né? E aí Moisés fala: meu, eu sou gago, eu não sei falar, como é que eu vou tirar o povo do Egito, né? E aí Deus fala para Moisés, lá em Êxodo 4, versículo 22, dirás a Faraó: assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. Aqui é a primeira vez na Bíblia que é citado, que Deus cita meu filho. Tremendo isso, né? Aqui Deus estava falando para Moisés que o povo de Israel era seu filho primogênito, o que nos remete a Jesus, o filho primogênito. Então, Oséias estava citando essa fala de Deus com Moisés, Oséias citando, e Oséias, sem saber, ele estava profetizando que Jesus, o filho primogênito de Deus, estaria no Egito e sairia do Egito. Então, e aí Deus, então, com esse paralelo dos 3 tempos, Deus, ele me dá a palavra que eu vou meditar com vocês hoje. Porque se a gente for observar, lá em Mateus 2, onde a gente estava lendo o nosso texto de referência, no 15 Deus fala isso.
E no 16 começa a matança dos inocentes. Depois que José, Maria e Jesus foram para o Egito se proteger do rei Herodes, o rei Herodes manda matar todas as crianças abaixo de 2 anos. Vocês lembram de um rei que mandou matar crianças? O faraó no Egito. E o que ele fala? Em Gênesis 1 fala que faraó mandava lançar os meninos hebreus no rio Nilo. Ou seja, no rio Nilo tinha sangue inocente. E um desses meninos foi salvo por sua mãe Joquebede, que o que ela fez com o seu filho? Ela escondeu o seu filho. Assim como José estava escondendo Jesus no Egito. Percebem a relação de Moisés e de José? Acho tremendo. Deus é Deus dos detalhes. E aí, quando a gente começa a ver que havia sangue inocente de crianças no Nilo, nos lembra da primeira praga, que foi transformar as águas do Nilo em sangue. Então, a mensagem que Deus trouxe para mim compartilhar com vocês eu vou estar falando as pragas, 10 pragas do Egito, cada uma delas, ela vinha tratar o povo egípcio sobre um deus pagão deles. Cada praga do Egito vem nos mostrar um eu sou de Jesus. E cada uma dessas relações das pragas e do eu sou de Jesus nos remete a algo do nascimento de Jesus. Então essa é a mensagem que eu quero compartilhar com vocês. A primeira praga, então, a água em sangue, certo? E aí a gente lembra do texto de João 4, do eu sou a água da vida. Esse eu quero ler com vocês. João 4, 13 e 14. Diz assim: afirmou Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede, porém aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então, no Egito, o Nilo, ele era tido como um deus dos egípcios, porque ele alimentava toda a cidade. E Deus veio e tornou o que era a vida deles em morte, assim como eles escolheram, na verdade, o que eles fizeram com o povo. Jesus vem com eu sou da água viva, que aquele que bebe dele deixa de uma vida de escravidão e passa a ser livre. Amém? Amém. A segunda praga são as rãs. A rã, ela era símbolo de um deus chamado Heket, que era o deus da fertilidade dos egípcios. Quando Deus manda as rãs como uma praga, Deus estava confrontando esse rei, esse deus falso dos egípcios, que era o deus da fertilidade. E aí, o que me remete ao eu sou de Jesus, o Messias? Nesse mesmo texto da água da vida, no versículo 25, João 4, 25, Jesus diz eu sou o quê? No 25, a mulher fala, eu sei, respondeu a mulher, que há de vir um Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Messias é enviado de Deus. Então, Deus mostra para aquele povo, que o que era um Deus para eles da fertilidade se tornou uma maldição. E Jesus, ele vem como o Messias, o Filho de Deus, mostrando que ele, sendo Filho de Deus, se tornou maldito por nós. E aí você pode me dizer assim, e no nascimento dele? No nascimento dele, a gente vê um dos presentes dos reis, dos magos, perdão, não são reis, são magos.
foi o ouro, né? O ouro, ele representava a divindade de Jesus, que Jesus era um rei. Então a gente vê Jesus como um rei, filho de Deus, o Messias prometido. Na terceira praga, a terceira praga do Egito foram os piolhos. E essa praga, ela veio para tratar a questão da vaidade dos egípcios. Se a gente estudar a cultura egípcia, eles raspavam, né, a cabeça, eles usavam perucas, eles se depilavam por causa dessa questão, né, da vaidade, da estética. A questão da vaidade, da ostentação, até hoje as obras egípcias são tidas como uma grande ostentação. A grandiosidade delas emana a vaidade e o poder deles. Quando Deus manda a praga dos piolhos, imagina, está usando uma peruca, os nobres usavam peruca, e vem piolho. O que tu tens que fazer? Tu tens que tirar a tua vaidade e tu tens que expor a tua vergonha. Quando Jesus, ele veio à terra, ele foi tido, um dos eu sou de Jesus, que ele é a porta. A porta, ela não apenas nos leva a um lugar, mas a porta, ela representa um marco entre um ambiente e outro, não é mesmo? Dentro e fora. Jesus, ele veio como a porta que nos tira do mundo e nos leva a Deus. Só que essa porta e os seus ensinamentos vão na contramão do mundo. Porque Jesus nos ensina a deixar toda a nossa vaidade e ser humilde. Não é isso que Jesus nos ensina? E o que mais humilde no seu nascimento do que nascer numa estrebaria? Deixando todo o seu luxo, toda a sua beleza, assim como os egípcios tiveram que tirar toda a sua beleza. A praga fez isso com eles. Jesus, sendo Deus, nasceu numa estrebaria, deixando todos os seus ornamentos, a sua beleza de um rei poderoso, e se fez humilde. Então Jesus deseja que nós sejamos humildes, porque ele nasceu humilde, né? Quarta praga, as moscas. A mosca, na questão das pragas, é a primeira vez na Bíblia. Tu começa a ler as pragas, a mosca, ela tem uma distinção muito clara, porque fala claramente que na aldeia onde o povo de Deus vivia não tinha moscas, e no restante tinha. Então, na citação da praga da mosca, mostra a clara distinção do cuidado de Deus com o seu povo, da proteção de Deus com o seu povo, porque a Bíblia deixa muito claro lá em Êxodo que no povo de Deus não havia, e nos egípcios havia. Na comida estragava tudo, a comida ficava estragada. Então, aqui me remete ao eu sou de Jesus como o bom pastor, aquele que cuida. Qual o pastor que vai dar uma comida estragada para a sua ovelha, não é mesmo? O bom pastor que cuida 24 horas de nós, que cuida de mim, que cuida de ti. E o que isso nos remete ao nascimento de Jesus? Os anjos apareceram para os pastores que estavam no campo à noite, cuidando de suas ovelhas, porque se eles estivessem dormindo, eles não iam ter visto. Então a gente percebe que esses pastores que viram Jesus, eles eram bons pastores, que eles estavam atentos, que mesmo sendo de noite eles estavam vigilantes, cuidando do seu rebanho. A quinta praga, a morte dos animais. A morte dos animais, ela trata o deus Ísis, que era representado por uma vaca. E o animal, apesar deles terem milhões de escravos, né? Milhões, né? De escravos.
milhões de escravos, era, para vocês terem uma noção, era mais ou menos a população de Santa Catarina, o povo que saiu do Egito. É gente, né? Então, pensem que existiam os escravos, sim, mas uma grande força de trabalho para as construções vinha dos animais. Então, a morte dos animais, ela trata essa questão da força de trabalho que foi retirada do povo egípcio e nos remete ao eu sou de Jesus como a videira verdadeira. E qual é o fruto do trabalho da videira? O vinho que Jesus, usou para simbolizar o seu sangue. E a gente lembra daquele versículo que fala do seu penoso trabalho, do fruto do seu penoso trabalho. Quando a gente pensa em Jesus como a videira verdadeira, que o fruto do seu trabalho é o vinho que representa o sangue, e o sangue foi o penoso trabalho de Jesus, nos lembra o segundo presente dos magos, que foi a mirra. A mirra entregue a Maria simbolizava que Jesus iria morrer, porque foi a mirra que Maria Madalena foi ungí-lo no sepulcro no domingo de manhã. A mirra ela era usada entre uma das funções para embalsamar o corpo dos cadáveres. Então o ouro representava que ele era filho de Deus e um rei, mas a mirra representava que ele ia morrer. A sexta praga, as úlceras, as feridas que vieram para combater o deus Tenote, que era o deus da cura. E a Bíblia ainda salienta que até os feiticeiros foram enfermos de úlceras, mostrando que esse deus Tenote, que era o deus da cura, não teve poder sobre as úlceras. E aqui me remete o eu sou, quando fala da questão da saúde, o eu sou que Jesus fala para Marta na ressurreição de Lázaro, a ressurreição e a vida. Deus tem o controle. Ali naquele momento que ele ressuscita Lázaro, Jesus mostra que ele era Deus e que Deus tem o controle da minha e da sua vida, da minha e da sua saúde. E o que isso tem a ver com o nascimento, o momento de nascimento de Jesus? Com o incenso. O incenso foi o terceiro presente que nos lembra que Jesus é Deus. E que tem coisas, como uma ressurreição, que só Deus pode fazer nas nossas vidas. Amém? E incrível que essa praga das úlceras é a sexta praga. E o número 6 na Bíblia se refere ao homem. Então, eu fiz muito tempo capelania hospitalar, parei de fazer quando o André nasceu e pretendo voltar um dia. Se tem uma coisa que nos mostra a nossa limitação humana, é a enfermidade. A enfermidade, ela mostra quem nós somos e quem Deus é. Porque lá no hospital, tu és só mais um leito. Tu tendo dinheiro ou não tendo, existem situações que não mudam, que se não é Deus, para curar ou para te dar a esperança da vida eterna, tudo vai ficar aqui. Às vezes a gente não tira o dia inteiro para ficar com o nosso pai, com a nossa mãe, mas se ele estiver no hospital, a gente tira. No hospital, a gente se torna como o ladrão da cruz, porque a gente vê que tudo vai ficar, que não dá tempo de mudar mais nada, não é mesmo? E que a única coisa que nos resta é reconhecer que somos pecadores e que Ele é Deus. Então, e aí vem a adoração verdadeira. Por isso que eu falo, é muito difícil tu ir num hospital, fazer uma visita e a pessoa não aceitar uma oração. Nunca aconteceu comigo. Porque lá a gente tem a verdadeira adoração, reconhecendo quem a gente é e quem Deus é. Isso na sexta praga, que é o número do homem. E na sétima, que é o número de Deus, foi a chuva de pedras,
de granizo. Essa chuva de pedra lá no Egito, ela veio para afrontar o deus Shu, que era o deus do clima. E aí nos remete quem é que pode mandar uma chuva de pedras? Quem pode parar uma tempestade? Se não for o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, aquele que criou todas as coisas no Éden, é aquele que há de reinar sobre todos. E esse é um dos eu sou de Deus, o Alfa e o Ômega, está lá em Apocalipse 22, 13. E nos remete no nascimento de Jesus, talvez a maior expressão da divindade no nascimento de Jesus, que foi a milícia de anjos, né? Se a gente for ler o texto que os anjos apareceram para os pastores, vem um, fala, e depois aparece uma infinidade de anjos louvando a Deus no céu. Então realmente ali Deus estava mostrando a sua onipotência, o seu poder no nascimento de Jesus. A oitava praga, e aí essa é a sétima praga, que representa o 7 é o número de Deus na Bíblia. A oitava praga, os gafanhotos, ela veio e destruiu toda a colheita. E existia um deus chamado Sepoque, que era o deus que eles acreditavam que traziam as boas colheitas. E quando a gente fala de colheita e pensa no eu sou, a gente lembra do eu sou o pão da vida. Está em João 6. Vamos dar uma olhadinha? João 6, Evangelho de João. Capítulo 6. O eu sou o pão da vida está no 48. Mas eu queria ler para vocês o versículo 37 que diz: todo aquele que o Pai me dá, esse vem a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. E essa palavra lançarei fora, ela me toca porque ela me lembra de Gênesis 3:23, que diz que por comer alimento da árvore do bem e do mal, o homem e a mulher foram o quê? Lançados fora. E Jesus, o pão da vida, ele diz: de maneira nenhuma lançarei fora. E aí no 57 diz: assim como o Pai que vive e me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Então, pelo alimento do fruto, a gente morreu eternamente, mas quem de mim se alimenta, viverá. E Jesus vem restituindo a vida. E Deus é tão detalhista que quando a gente vai pensar nesse eu sou do pão da vida, no nascimento de Jesus, aonde o bebê Jesus, o pão da vida, estava? Numa manjedoura. Quem é italiano? Como é comer em italiano? Mangiar. Em francês, manger. A palavra manjedoura é alimento, é se alimentar, é o local onde se coloca o alimento dos animais. E dentro da manjedoura estava o pão da vida, Jesus. Tremendo, né? A nona praga, trevas. Eles viam o faraó como o filho de Ra. Ra era o deus Sol. E foi esse Deus, porque o faraó, como filho de Ra, ele que dava o direcionamento para o seu povo. E aí Deus vem e manda a escuridão. O povo ficou sem visão, sem saber para onde ir, sem saber para onde andar. Mas nós temos o eu sou, a luz do mundo. Ele é o nosso guia. E no nascimento, a estrela que guiou os magos. Ali, com essa estrela que guiou os magos, Jesus estava já
se apresentando como a luz do mundo. E a última praga, 10ª praga, a morte do primogênito, veio para confrontar o deus Horus, que era um deus que eles acreditavam que protegia a família do faraó. E a gente sabe que esse deus falhou, que morreu o filho do faraó, o primogênito do faraó. E aí, com a última praga, vamos analisar o último eu sou da Bíblia, que está em Apocalipse 22:16, que diz: eu sou a raiz de Davi. E o que isso tem a ver com o nascimento de Jesus? Em Mateus, mesmo Mateus que a gente leu, mas no capítulo 1, um capítulo antes, no versículo 20, o anjo aparece a José, que cogitava deixar Maria secretamente. Enquanto que ele pensava nessas coisas, eis que lhe apareceu um anjo em sonho, dizendo: José, filho de Davi, não temas de receber Maria, tua mulher, porque nela foi gerado o que é do Espírito Santo. Jesus é a raiz de Davi. A última praga, a morte do primogênito, que confronta a proteção da família. O último eu sou de Jesus, raiz de Davi, que é citado para José. Muito se fala de Maria, e para mim ela foi a mulher mais extraordinária da Bíblia, e os judeus acreditam que para ser judeu tem que vir da mãe, passar pelo ventre judeu. Então por isso que em Lucas cita a genealogia de Maria e se fala de Maria, mas em Mateus se fala de José, porque José também era da linhagem de Davi, e o texto que a gente leu enfatiza isso. Aqui Deus mostra pra gente, com isso, em que a família, ela é unida e escolhida. Deus escolheu Maria, mas Deus escolheu José. Deus escolheu um casal para um propósito específico, que ia levar o nome de Deus a toda a terra. Então Deus, Ele une a família, protege e guarda a família, com o propósito de refletir a glória de Deus na terra. E algo lindo que um tempo atrás, eu orando, Deus me mostrou, que se a gente for observar, o pai, ele tem características, um pai, segundo a Bíblia, ele vai ter características e posicionamentos que Deus Pai tem. Que não mente, que corrige, que disciplina, que ama, que provê. A mãe, uma mulher temente a palavra de Deus, ela vai ter características do Espírito Santo, que consola, que ouve, que ensina, que convence, não é? Características do Espírito Santo. E um filho, segundo a Bíblia, vai ter características do filho que aprendeu a obediência pelaquilo que sofreu, que foi obediente até a morte de cruz. Então, quando um pai, uma mãe, um filho, uma família procura viver de acordo com a palavra de Deus, ela reflete as características de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo. Então, nós temos uma missão nessa terra, amém? Como famílias. Então, podemos dizer que o Egito representa o mundo, a vida de sofrimento, de pecado sem Deus. O Mar Vermelho representa o batismo, que quando passamos pelo batismo, nós confessamos para todos ver que Jesus é o nosso único e suficiente Salvador. Afinal, Deus não foi o único e suficiente Salvador do povo? Detalhe, os egípcios que não tinham compromisso com Deus
não foram salvos. Então, a salvação é pela graça, mas ela é condicionada ao nosso posicionamento de fidelidade e aliança com Jesus. Porque Deus abriu o mar para o povo de Deus. Então, Deus, Ele nos protege, Ele nos defende, Ele nos socorre. Quem tem compromisso com Ele? Há uma aliança. Amém? E a terra prometida. A terra prometida, ela representa a eternidade. Porque nós estamos apenas no meio do filme. E Jesus vai voltar. Não esqueçam que no meio do filme sempre parece que o herói está perdendo, não é? Mas a cruz está vazia e Jesus voltará. Agora eu quero ler com vocês para finalizar o texto de Hebreus, capítulo 7, 25 ao 28, que eu li essa semana, que chamou muita atenção. Nesse texto está falando de Jesus como um sumo sacerdote perfeito que nos leva até Deus. Em Hebreus 7, do 25 ao 28 diz: por isso também Jesus pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Com efeito, nos convinha de um sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecados e feito mais alto do que os céus, que não se tem necessidade, como os outros sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias o sacrifício primeiro pelos seus pecados e depois pelos dos povos, porque ele fez isso de uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu, porque a lei constituiu sumo sacerdote homens sujeitos à fraqueza. Mas a palavra do juramento que foi posterior à lei constitui como o Filho perfeito para sempre. Amém? Jesus, Ele nos salvou totalmente. Ele é santo, Ele é inculpável, Ele é sem pecado. De uma vez por todas, Ele é o Filho perfeito para sempre. Jesus, Ele é o nosso sentido do Natal. E a nossa existência é propagá-lo como o verdadeiro libertador da minha e da sua vida, que antes éramos do pecado e no Egito do mundo do pecado de escravidão, e que ele voltará. Mas quando a gente ouve que Jesus voltará, primeiro que a gente quase não ouve mais isso, porque quando a gente ouve que Jesus vai voltar, nos remete a juízo. E juízo nos remete ao que a gente faz de errado, não é mesmo? Mas tem um texto em Apocalipse 3:10 que eu queria ler com vocês. Quando vocês ouvirem guerras e rumores de guerra, e fome, e peste, e tudo que a gente tem ouvido, e às vezes na nossa carnalidade isso mostra quanto a gente é pecador e como a gente é falho. E muitas vezes a gente esquece dessa verdade que Jesus vai voltar. Porque a gente conhece a nossa condição de pecador. Mas é nesse momento que a gente tem que lembrar desse texto de Hebreus, que fala que Ele nos salvou totalmente, que Ele nos perdoa, que é por Ele, que não é, a graça é dada por Ele, é pela fé, não pelas obras, e que a nossa parte é o que fala aqui em Apocalipse 3:10. Porque tu guardastes a minha palavra com perseverança, eu também te guardarei da hora da provação que há de vir sobre todo o mundo, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venham sem demora, conserva o que tu tens, que ninguém tome a tua coroa. Nesse texto, ele reafirma a promessa que ele vem nos buscar, e que a nossa parte, o que é? Guardar
a minha palavra com perseverança. E ter cuidado. Então isso nos lembra quem Ele é, que Ele é um Deus que cuida, que Ele é um Deus que ama, que Ele é um Deus que vai voltar, que Jesus é o nosso maior presente do Natal, que Ele é o eu sou, como eu citei aqui para vocês, né? Que Ele é o Messias, o Filho de Deus, que Ele é a porta que nos leva até o Senhor, o bom pastor, a videira verdadeira que deu o seu sangue, a ressurreição, a vida que cuida da nossa saúde, que Ele tem o poder sobre tudo, sobre todo, sobre o clima, sobre tudo que está acontecendo, que Ele é o pão da vida, a luz do mundo, a raiz de Davi, o alfa e o ômega. Então, eu espero que o Senhor continue a ministrar essa palavra no coração de vocês. Cada praga também faz a gente refletir, está linkada a um dos 10 mandamentos. A palavra do Senhor, ela está à nossa disposição. E nós devemos guardá-la, como a Bíblia disse, guardá-la no nosso coração. Porque Ele nos guardará no dia da aflição, no dia da dificuldade. E a nossa parte é guardar com perseverança a sua palavra. Lembrar do eu sou. Anote, escreva no lugar que você vê, na geladeira, os eu sou que estão em João, de quem Jesus é, porque Ele é o nosso maior presente no Natal. Amém? E Ele vai voltar. E Ele não perde o controle de nada. Está tudo sob o controle dEle. Deus é um Deus detalhista. A gente vê nessa relação os detalhes do Senhor sobre as nossas vidas. Amém? Vamos orar? Feche os seus olhos. Senhor Deus e Pai, nós só podemos Te agradecer. Obrigado, Senhor, porque eu sei de onde o Senhor me tirou. Se não fosse o Teu amor, Pai, sobre a minha vida, aonde eu estaria hoje, Pai? Eu não sei. Talvez eu nem estaria mais aqui, mas Tu me amasse. Como aquele povo que reclamava, que era ingrato, que se esquecia. Muitas vezes eu também sou assim. Te peço perdão, Senhor. E Te agradeço pelo Teu amor incondicional de Pai. E como a gente leu no versículo principal de hoje, o Senhor nos chamou como filho, filho amado, e nos tirou do Egito. O Senhor levou na cruz todos os nossos pecados, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ti. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor, pelo Teu cuidado. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não perde o controle das nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque temos a Tua preciosa palavra, Senhor, que nos levanta, nos ensina a guardá-la no nosso coração, a saber todos os dias quem Tu és, Senhor, e saber que nenhum plano Teu pode ser frustrado, Pai. Nos revela, Senhor, a cada dia o Teu amor. Nos ajude, Senhor, a perseverar na oração, na leitura bíblica, na comunhão com os irmãos. Obrigado, Senhor, porque Tu vieste a essa terra. Estamos comemorando o Natal, o Teu nascimento, de uma forma tão humilde, tão simples, Senhor, que nos mostra como o Teu amor é loucura para nós, porque vai na contramão desse mundo, Pai. Mas é sabedoria para Ti, Senhor. Deus, coloca, Senhor, as nossas vidas. Nós vamos estar em período sem culto, Pai. Mas que o Senhor possa te dar fome da Tua palavra, sede da Tua palavra a cada um de nós, Senhor. E que essa preciosidade que o Senhor, trouxe a mim, que venha continuar derramando ao coração dessas pessoas, Senhor. Que o Senhor venha continuar falando, Senhor. E que sejamos gratos de onde o Senhor nos tirou e para onde o Senhor está nos levando, para uma eternidade ao Teu lado, onde não haverá mais choro, onde não haverá mais dor e nem lamento, porque as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Santo é o Teu nome, Pai. Obrigado, Senhor Jesus.
Amém. Em agosto, o André começou a ensaiar uma música que nós íamos apresentar com todos da escolinha, mas hoje quem veio foi a Maite, a Isabela e o André. Então nós vamos fazer mesmo assim, e é uma letra que todo mundo conhece, pequenininha, mas dá bem de encontro a tudo que a Karine falou, com a abertura que o Chaves fez, com o louvor que a Vânia trouxe, sem ninguém combinar nada. Mas Deus é Deus em detalhe, como já foi falado. Então, Jesus é a luz e ela brilha dentro de nós. Nós vamos louvar a Deus com todo o nosso coração. Dentro de mim existe uma luz que me mostra por onde deverei andar. Dentro de mim também mora Jesus, que me ensina a buscar o seu jeito de amar. Minha luz é Jesus, e Jesus me conduz pelos caminhos da paz. Minha luz é Jesus, e Jesus me conduz pelos caminhos da paz. Muito bem. Então, o André foi perseverante, né, André? O André ensaiou desde agosto para nós oferecermos essa homenagem a Jesus, que é a nossa luz, a Jesus que está dentro de cada um de nós. E com tudo isso que nós ouvimos essa noite da Karine, tremenda a tua reflexão, Karine, que durante esse tempo que a gente não vai estar aqui reunido em culto, mas que a gente possa cultuar em casa, cada um com suas famílias, e como que a gente pode prosseguir sem pecar contra Deus, guardando a palavra dele no coração, meditando nela, dia a dia, não se esquecendo que dentro de cada um tem uma luz que mostra por onde a gente deve andar, e aonde a gente pode ver o caminho que se deve andar. Na Bíblia, Charles falou, é o nosso manual de instrução, não tem mágica, não tem um estralar de dedo, é dia após dia. Que todos tenham a luz de Cristo brilhando em cada um, para resplandecer a cada pessoa que a gente encontra no nosso caminho. Que esse é o verdadeiro sentido do Natal, o nascimento de Jesus, que se faz vivo dentro de nós. Ele está voltando, ele está às portas. E se nós não anunciarmos àqueles que nós encontramos no dia a dia, como eles vão poder ter essa luz? Nós somos o ídolo de Jesus Cristo desse tempo. Que nós possamos ter a ligeireza da corça para anunciar que Jesus está voltando. Amém? Amém. É uma musiquinha, eu vou cantar uma vez, para depois, eu botei só uma cópia em cima da mesa, eu vou cantar uma vez para depois a gente cantar tudo junto. A melodia é Hoje a Noite é Bela, todo mundo conhece, né? Eu vou cantar uma vez para vocês depois cantarem junto. Vamos lá, Karine, vamos lá, Karine, para me ajudar. Nós temos motivos para celebrar, pois no mundo nasce Jesus que vem salvar, vem unir a todos num povo irmão, povo que caminha, povo em comunhão, com os sinos que despertam, vamos acordar. Já nasceu Deus menino, vem nos convocar. Paz no mundo, paz na terra, vamos construir.
Com os sinos que despertam, vamos acordar. Já nasceu Deus menino, vem nos convocar. Paz no mundo, paz na terra, vamos construir. Por caminhos de justiça, todos vão sorrir. Amém, irmãos? Eu não sei se Alô? Agora sim. Então tá bom. Irmãos, que tremendo, né? Foi muito lindo esse culto, né? Vimos Deus guiando todos os momentos, sabe? A minha palavra é gratidão ao Senhor, que nós possamos agradecer Ele com nossos lábios e com a nossa vida. Amém? Então eu quero estar orando com os irmãos, né? Amém. Senhor, eu quero te louvar e te agradecer. Obrigado por esse culto, Pai. O motivo de tudo isso aqui, Senhor, é para o teu louvor e para a tua glória, Senhor. É para isso que nós viemos até aqui, Senhor. Muito obrigado por cada palavra, Senhor, por tudo que foi ministrado. Senhor, que ao sairmos daqui, Pai, possamos continuar sendo ministrados por Ti, em nome de Jesus. Deus, eu quero abençoar cada família aqui representada, que o Senhor possa ir de encontro, Senhor, a cada necessidade, Senhor, aquilo que cada um está precisando, que o Senhor possa suprir, abençoar, guiar, guardar, em nome de Jesus. Restaura, Senhor, cada vida, cada coração, cada família, em nome de Jesus. E nesse período de férias, Senhor, quem for viajar, que o Senhor possa estar levando e trazendo em segurança, que o Senhor possa abençoar cada um, Senhor, que cada um possa aproveitar daquilo que o Senhor nos dá, né, a cada dia. O momento de férias é um momento de aproveitar o fruto do nosso trabalho, mas que possa ser com segurança, com prudência e com sabedoria. Nos guarda, Senhor, nos protege, Pai. E Deus, que nesse Natal possamos ser luz, que onde estivermos, Senhor, na ceia de Natal, que nós possamos ser luz e sal, mostrar que o Natal é Jesus, que o Natal é o nascimento de Jesus, que possamos transmitir essa mensagem aonde quer que estejamos. Senhor, nos ajude, nos lembre, nos dê sensibilidade, Senhor, para apresentar Jesus como o maior presente de Natal. Senhor, eu abençoo cada um que está aqui. Eu declaro libertação, cura, salvação e uma semana abençoada, um fim de ano abençoado, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, irmãos. Amém? Nós queremos orar, Senhor, também e te agradecer por todo esse ano que tu estivesse conosco, todo esse ano que tu preparasse esse lugar, Senhor, para te honrar, para declarar que só tu és o nosso Rei, o Santo, o Deus das nossas vidas. E queremos te agradecer, Senhor, pela saúde que tu tens nos dado até aqui. E queremos te pedir, Senhor, que tu restaures a pastora Heloísa, toda a saúde dela. Que tu acerte, Senhor, com graça, com paz, com toda essa dedicação. Nós somos gratos pela vida dela e do Walter, por todo esse ano, com todo o cuidado que eles têm tido conosco, Senhor. Então guarda ela, cuida. Nós sabemos que tu estás cuidando dela, Senhor. Nós sabemos que os teus anjos estão acampados e guardando a vida dela. Mas, Pai, em nome de Jesus, nós clamamos a Ti que restaures a vida dela, a saúde dela, e que ela possa receber agora as férias, os filhos, toda a família dela com paz no coração e com toda a saúde renovada. Te agradecemos, Senhor, por tudo que tu tens feito com cada um de nós aqui, por tudo que nós aprendemos durante esse ano, e que, como o Charles falou, que nós possamos levar adiante e falar da tua grandeza, Senhor, tudo que tem no nosso coração, guardado no nosso coração, e sejamos perseverantes na tua palavra, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém.